neuroanatomia funcional, neuroimagem. Métodos de imagem e neurologia. Basicamente, três métodos de imagem são utilizados em neurologia: radiografia simples, tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear. E suas variações, como a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons, conhecido como PET. A radiografia simples, ela serve basicamente para ver crânio e fraturas, não sendo muito utilizada em neurologia. As técnicas mais utilizadas são a tomografia computadorizada, TC, e a ressonância nuclear magnética. E um avanço maior ainda aconteceu com a ressonância magnética funcional e o PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. A tomografia computadorizada ela é baseada em fontes múltiplas de raio-x. Eles emitem feixes muito estreitos e paralelos. E ela tem uma capacidade muito boa de mostrar sangue, líquor e tecido nervoso. Ela identifica áreas maiores de substância branca e substância cinzenta. Entretanto, gradativamente ela vem sendo substituída pela ressonância nuclear magnética. Aqui é um exemplo de um corte médio de uma tomografia mostrando algumas áreas do encéfalo, por exemplo, aqui como algumas partes do ventrículo lateral. Aqui nós temos a cisterna superior, aqui nós temos a glândula pineal, aqui a gente pode ver essas calcificações como o plexo corioide. A tomografia ela deixa o osso bem branco, como nós podemos ver aqui, né? E a parte de parênquima fica entre as escalas de cinza. Mesmo assim, tem condições de se ver várias áreas do cérebro, várias regiões, de forma até bem nítida. Cápsula interna, alguns núcleos da base, como o núcleo lentiforme, dá para ver tálamo também, entre outros. Mas a ressonância nuclear magnética ela não emprega raio-x. E ela é evidente nos átomos de hidrogênio da água. Ela distingue os tecidos com base no teor de água. Isso faz com que o osso, por exemplo, não seja muito bem visualizado através da ressonância magnética, porque o osso tem pouca água, né? Praticamente não tem água. E ela facilita a visualização de estruturas por conta disso, do lobo temporal, da base do crânio e da medula. Aqui uma foto mostrando um corte médio de uma ressonância magnética e dá para ver que tem uma definição um pouco melhor do que a tomografia computadorizada. Conseguimos ver aqui como, mais uma vez, ventrículo lateral, aqui a gente consegue ver corpo caloso, conseguimos ver aqui a região da ínsula, ventrículo lateral aqui o corno posterior, região de tálamo, núcleo lentiforme, aqui um corte sagital e conseguimos observar várias estruturas com maior nitidez aqui, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, medula espinhal. Atrás nós vemos aqui, atrás do quarto ventrículo aqui, ó, nós vemos o cerebelo, né, que é o mini cérebro, e podemos ver corpo caloso nessa região aqui, entre várias outras estruturas. Aqui já um corte coronal de uma ressonância magnética, onde conseguimos ver outras estruturas que muitas vezes no corte, como era um corte médio anteriormente, nós não conseguiríamos ver esse corte mais, essa região mais baixa aqui, como por exemplo base da ponte aqui, região de bulbo. A ressonância magnética nuclear, então, ela tem uma definição, uma resolução maior do que a tomografia computadorizada de raio-x. Ela identifica pequenos grupos de neurônios ectópicos, ela consegue identificar esses pequenos grupos. E ela tem algumas variações, como a angiorressonância, por exemplo. A angiorressonância, ela consegue fazer um estudo detalhado dos vasos sanguíneos, de forma não invasiva. Essa é uma vantagem. Outras variações permitem a avaliação dinâmica do fluxo licórico. E essa variação e essa avaliação desse fluxo licórico
ele consegue medir a pressão licórica, podendo detectar, em alguns casos, a hipertensão licórica subclínica. Ou até mesmo problema de comunicação das cavidades. Uma outra variação é a espectroscopia, que ela consegue avaliar de forma não invasiva a composição química das estruturas. Isso é uma vantagem, porque através dessa avaliação pode ser feito alguns diagnósticos diferenciais que antes só era possível através de biópsia. Uma outra variação é a tratografia. Essa tratografia, ela consegue visualizar os principais tratos e vias encefálicas de forma individualizada. Aqui nós conseguimos ver um corte sagital de uma tratografia. Nessa região aqui conseguimos ver a coroa radiata. Aqui podemos ver os feixes passando pela cápsula interna. Nessa região aqui, a base do pedúnculo cerebral. E embaixo, a base da ponte. Na próxima figura agora, a gente consegue ver também nervo óptico. Conseguimos ver mais uma vez as radiações aqui na cápsula interna. Aqui, corpo caloso. E aqui nós vemos as radiações ópticas. Na neuroimagem funcional, nós temos duas que são mais empregadas. O PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, e a ressonância magnética funcional. Elas detectam modificações no fluxo sanguíneo e no metabolismo cerebral. Aqui nós vemos um exemplo de uma ressonância magnética funcional. As áreas mais ativas, elas consomem mais O2 e mais glicose. E, portanto, o fluxo sanguíneo acaba sendo direcionado por essas áreas. Como, por exemplo, aqui a avaliação da área de Broca e a área de Wernicke num corte transversal e aqui num corte sagital. Nós conseguimos ver da mesma forma esse fluxo sendo redirecionado para aquela região. O PET e a ressonância magnética funcional, elas vão avaliar essas regiões ativas enquanto o indivíduo está desempenhando uma determinada função. E avaliando o cérebro e seu funcionamento durante tarefas e permitiu a localização mais precisa de diversas funções cerebrais no indivíduo normal. O que antes só era possível, né, só se conseguia fazer em pacientes que já tivessem a lesão. Então, ela permite avaliação morfológica e avaliação funcional. E com isso, permite a identificação de áreas ativadas durante o pensamento. Consegue ver áreas ativadas durante o pensamento, durante a imaginação e até mesmo no planejamento de ações. O PET, especificamente, ele trabalha com a injeção de isótopos, como o flúor, por exemplo. Isso faz com que esses isótopos se acoplem a moléculas de compostos biológicos que sejam relevantes, como, por exemplo, a glicose e neurotransmissores. E pode-se mapear com isso a sua distribuição no cérebro durante a realização de determinada atividade. A captação de glicose pelo neurônio é sempre proporcional à sua atividade. Então, ele consegue estudar a atividade de pequenas áreas, né, do cérebro em condições normais e condições patológicas, com uma precisão na localização dos estímulos sensoriais. Porém, ainda é limitado o uso do PET. Essa limitação tem algumas razões. Uma delas é o alto custo, outra é o período de realização
do exame, que é longo. A outra é uma menor resolução espacial, então, a menor resolução espacial em relação à ressonância magnética funcional. E por último, por causa do uso de material radioativo. Já a ressonância magnética funcional, ela é mais barata, ela tem uma resolução melhor, ela é mais rápida que o PET para se realizar esse exame, e ela é baseada na ressonância magnética da oxihemoglobina e da desoxihemoglobina. Na verdade, o que se vê é a diferença dessa ressonância entre as duas. Então, ela mede a razão entre a oxihemoglobina e a desoxihemoglobina. Com isso, ela permite uma melhor compreensão da base orgânica dos transtornos neuropsiquiátricos. E com isso, nós podemos trabalhar dentro da esquizofrenia, depressão e até os transtornos obsessivos compulsivos. E ela localiza o hemisfério dominante para a linguagem, aumentando assim a segurança dos procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos tais para retirada de tumor, por exemplo, ou para tratamento de epilepsias refratárias. Referências bibliográficas: Machado, Neuroanatomia Funcional.